Voltamos, povo de Deus, para o tópico 3, propósito e resultados. Vamos lá. Um estudo à luz da Bíblia acerca do propósito e dos resultados do batismo no Espírito Santo muito contribui para testar a validade da ênfase dada pelo movimento pentecostal quanto à importância de buscar esta experiência, desfazer alguns equívocos quanto a perspectivas geradas com a vivência da experiência e reforçar que se trata de uma experiência distinta no sentido de separação e qualidade. Vejamos, 3.1, propósito no batismo no Espírito Santo, né? Que o propósito é a intenção de fazer algo, é um projeto, um desígnio, é aquilo que você almeja alcançar. Por isso que diz, o propósito do Espírito Santo. Glória a Deus. Iniciaremos a presente reflexão com dois textos extraídos em Lucas e também em Atos, que registra palavras de Jesus sobre a razão dos discípulos precisarem ser revestidos de poder. Simplesmente ali, os discípulos, antes do revestimento de poder, simplesmente só tinha o poder através de Jesus, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, a autoridade do mestre, pôr a mão sobre os enfermos e os curarão. Cure, ore, dê o melhor de si, pregue todas as nações, mas ainda não tinha um revestimento. Tinha o vestir da armadura de Deus, mas não tinha o revestimento. É como se você tivesse vestido com uma camisa e colocasse por cima de você um paletó. É uma revestidura. Glória a Deus. Começando por Lucas 24:49, que vai nos falar a respeito do texto com um tema forte do versículo 47. Para pregar, eles deveriam aguardar o revestimento. Também em Atos 1:8, revestimento de poder para ser testemunha. Ou seja, Jesus uma certa vez disse que para expulsar um demônio não simplesmente precisava só orar, mas sim jejuar. E também não só jejuar, e se santificar. Ou seja, era um método. É aquilo, uma sequência de fatores. É uma sequência de esforço. Simplesmente ele disse, tudo que pedires em meu nome eu vos farei. Mas também, nem tudo que se disser, Senhor, vai nos livrar, e a pessoa cair no precipício, nem sempre pode ser que Jesus o livre. Então, devemos ter a consciência que nós não devemos atentar ao Senhor nosso Deus. Deus pode nos livrar, mas também a gente não devemos nos tentar. Uma certa vez, uma pessoa caiu endemoniada na igreja, na certa igreja, que eu parei e pensei, meu Deus, veio dentro de mim aquela vontade de dizendo, vai, expulsa, pôr a mão sobre ele e expulsar. Mas eu pensei, meu Deus, será mesmo que eu tenho que ir? Ou é o meu intuito, a minha vontade de expulsar um demônio, simplesmente ele vai sair? Mesmo eu em santidade, em santificação, esse é o meu papel? Se tem um presbítero na igreja ou se tem um pastor na igreja, não é o papel dele. É o papel de todos. Mas se tem um líder na igreja, ele tem que ir e expulsar aquele demônio. Embora que esse demônio tiver ao seu lado em uma possessão do seu vizinho, você coloca ali a mão nele e ora por ele. Mas caso contrário, leve direto para o pastor, ou para o presbítero, ou para o evangelista, porque ele vai, com a autoridade do alto, que é dada por Deus, e a permissão de Deus, de expulsar e curar. Pode ver que Jesus disse, trazei os enfermos aos presbíteros. Sempre uma autoridade, uma classificação eclesiástica para a seguinte ordem. Cada um tem o seu patamar, cada um tem a sua função
e cada um fique na onde foi chamado. Vamos mais adiante. Segundo John Wyckoff, cita ao escrever sobre o propósito do batismo do Espírito Santo, na Teologia Sistemática, de 99, já que o dom do Espírito era carismático ou vocacional para Jesus e a igreja primitiva, assim também deve ter uma dimensão vocacional na experiência do povo de Deus. Hoje, afinal, também precisamos de poder para anunciar o Evangelho de modo eficaz. Que nós venhamos nos dedicarmos mais em ter o Espírito Santo, porque através do Espírito Santo as coisas vão mudar. Se as coisas estavam fora do lugar, com o Espírito Santo as coisas vão voltar para o devido lugar. Glória a Deus. 3.2. Os primeiros discípulos depois do Pentecoste. Vamos lá. Uma leitura isenta, livre, né? Isenta, livre. Do Novo Testamento revela a postura dos primeiros discípulos de Jesus Cristo depois do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ou seja, quando o Espírito Santo entrou dentro dos corações dos matutos ou dos intelectuais dos discípulos, porque Jesus escolheu os 12 discípulos, que significa 12 personalidades diferentes até os dias de hoje. Existe no mundo só 12 personalidades. Cada um tem a sua personalidade diferente. Você vai parar para meditar que o que eu acho tão interessante é a respeito de Pedro. Pedro, durante o ministério de Jesus, completamente vivia armado, com a faca do seu lado ali na sua cintura, não largava. E em nenhum momento Jesus obrigou ou até mesmo pediu que ele tirasse aquela arma do seu lado, a arma branca. Simplesmente quando o Espírito Santo entrou dentro dele, ele olhou para aquilo e disse: não preciso mais disso mais não. O Espírito Santo que está dentro de mim é mais poderoso do que isso. Glória a Deus. Então, o Espírito, como nos outros temas que eu falei, eu disse que nenhuma igreja pode mudar o cristão. Nenhuma igreja, ninguém, nenhum pastor, nem presbítero, ninguém pode mudar. Simplesmente ela mesma pode mudar ela mesma, porque o maior inimigo do ser humano é ele mesmo. E segundo, mesmo que o ser humano seja cascudo, mas o único que pode mudar é o Espírito Santo. O novo evangelho, o novo nascimento. É o Espírito Santo que entra na dimensão da alma e do Espírito. É o Espírito Santo, ele sabe atuar direitinho, que pode até derrubar o ser humano com os 2 pés e olhar para a cara dele e dizer: olha aí, orgulhoso, quem é tu perante a minha presença? Ninguém. Embora que todos os homens e mulheres de Deus, quando Deus iria falar com eles, todo ser humano, independente se era orgulhoso ou não, se prostrava diante da glória de Deus. Ou seja, ninguém é orgulhoso perante a presença e a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Após a experiência pentecostal, vemos a ousadia e o entusiasmo, a vida de oração, a prontidão no anúncio do Evangelho dos primeiros discípulos, a perseverança mesmo diante das perseguições e ameaças. Uma outra coisa que eu acho tão interessante é que hoje em dia um olhar negativo de um vizinho do banco nos desmotiva de um modo que a gente para e pensa: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas naquele tempo atrás, Pedro era perseguido constantemente pelo próprio Saulo. Era perseguido, recebia aquelas cartas, tinha que sair fugido. Era perseguido. Mas simplesmente no meio das perseguições, no meio das rixas, no meio das contendas, ele simplesmente colocava Deus em primeiro lugar e abriu o coração para o Espírito Santo. E o Espírito Santo dava as ordens e direções: olha, se esconde aqui, vai para ali. E quando era o momento de se entregar, o Espírito Santo dizia: olha, tu vai morrer amanhã, fulano vai te pegar,
mas não reage não foge não, porque já chegou o teu dia. O Espírito Santo dizia. Pode ver que os primeiros mártires foram de forma cruciais. Estevão, o grande pregador da palavra do Senhor, e aquele incircunciso ali, Saulo, começa a amaldiçoar e apedrejar o pobre coitado Estevão. Mas uma das coisas que eu me apego na Escritura Sagrada é que Estevão olha para o céu, em vez de xingar, blasfemar, em vez de rebelar-se, dizer, eu entreguei minha vida, meus ensinamentos, minha intelectualidade, e estou aqui morrendo. Simplesmente ele olha para isso, olha para um lado, olha para o outro, vê o soldado ali a ponto de chicotear ele, vê o outro zombando, vê o outro cuspindo. Ele olha para tudo aquilo, faz uma visão panorâmica 360 graus e olha para o céu. Quando ele olha para o céu, está Deus debruçado na janela. E ele se alegra ali porque diz, ele vai vir me buscar. E ele vê o Senhor revestido de glória, olhando para ele. E ele, sim, não desanimou em nenhum momento. Eu acredito que ele disse, olha, me mata logo, joga essa pedra na minha cabeça porque eu quero encontrar com o mestre logo. Já está vindo aí uma carruagem para me buscar. Eu quero sair desse mundo. Esse mundo praticamente eu não quero mais viver aqui. Me matem logo porque ele está vindo. Ele tinha certeza. Ele tinha certeza de que Cristo estava ali a buscar ele. Essa é a nossa certeza que nós devemos ter. Essa vida que nós vivemos aqui é uma passageira. Essa vida é uma vida medíocre, carnal, que esse mundo só tem caos, trevas, brigas, contendas. Nós não conseguimos viver em paz, porque esse mundo já, após o pecado, se tornou caos. E foi criado espinhos e abrolhos, ou seja, nosso lugar, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Estar não é ser. Estar é um estado de transição, passageiro. Você, você, somos cidadãos celestiais. Porque nós estamos aqui, mas isso aqui irá passar e nós iremos, através do Espírito Santo, o passaporte, nós iremos, através do Espírito Santo, se encontrar com ele, um encontro glorioso no meio dos ares. Iremos encontrar com o Senhor e ele irá pegar a noiva e levar para o seu Pai. Glória a Deus. Nós iremos, a igreja irá encontrar com o Senhor nos ares e iremos entrar nas mansões celestiais pelo braço do noivo e entoando um novo cântico na nossa boca. Glória a Deus. Temos aqui uma sequência de textos na qual não temos tempo para falar e irei prosseguir mais adiante. Como nos exemplos registrados no Antigo Testamento e vistos na lição passada, uma pessoa cheia do Espírito Santo resulta em um viver comprometido com a tarefa missionária, identificado com o progresso espiritual, que está lá em João 7, 38, 39, que diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, disse Jesus, rios de águas vivas correrão no seu ventre. Isto disse dele, do Espírito, que havia de receber os que neles crescem, porque o Espírito Santo ainda não foram dado, por ainda Jesus não terem sido glorificado. Ou seja, primeiro Jesus tinha que ser glorificado, ser recebido ao céu, chegar ao céu e ser revestido ali da sua gloriosa e inacessível poder celestial, e através, rogando ao Pai, iria conceder o Consolador. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra aqui é muito bonita e tem um contexto que vai falar que os discípulos indagam a Jesus, porque ele prometeu à mulher no poço de Jacó, a mulher samaritana,
a água da vida eterna. E os discípulos aqui indagam a Jesus, principalmente João, que foi o único que estava ali, quando Jesus falou com a mulher samaritana, que se desse de beber a ele tinha uma fonte que iria jorrar dentro dela, e ela nunca mais iria ter sede. Sede não fisicamente, mas uma sede espiritual, na qual falei que é o único que pode preencher esse vazio, é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo na Bíblia é também mencionado a respeito do rio. O Espírito Santo é um rio da água da vida. Então, Jesus prometeu àquela mulher samaritana uma fonte que iria se tornar rio. E os discípulos se indagam aqui, saindo um pouco do texto, indaga que ele prometeu a fonte para a mulher e a voz não tinha prometido nada. Então aqui Jesus disse, olha, quem crê em mim, rios de águas vivas correrão no seu ventre. Essa é a resposta de Jesus para os discípulos que indagaram mais atrás em João capítulo 4. Vamos mais adiante, porque se eu for entrar no contexto aqui, a gente não tem tempo suficiente. Glória a Deus. 3.3. Os resultados do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência dada por Deus para um revestimento de poder, né? Como eu falei, eu estou com a camisa, para eu me revestir, eu tenho que colocar um paletó, um casaco, uma jaqueta, né? Um revestimento. O discípulo estava pronto, estava totalmente capacitado, mas não tinha recebido a autoridade do alto ainda. Não podemos esquecer que o reino de Deus é um reino de poder, porque Deus tem todo o poder nas suas mãos. Assim, o resultado desse revestimento vindo do céu consente ao crente o poder para combater contra as forças do mal no poder do Espírito Santo. Olha aqui, nós só iremos vencer o inimigo das nossas almas, Satanás, e os seus demônios através do Espírito Santo. Nós não iremos vencer simplesmente apenas com jejum, oração, não. Nós iremos só vencer se o Espírito Santo disser, olha, é tu e ele. A luta vai ser hoje, mas eu irei estar do seu lado. Isso é aquela promessa em Salmos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Ou seja, eu estarei dentro de ti, olha o mistério. O Espírito Santo vai estar dentro da gente e irá colocar um anjo na direita, um anjo na esquerda. Para quando vir 1000 demônios, irá cair por terra, e 10.000 demônios também na sua esquerda irá cair por terra. E glória a Deus. Vamos mais na frente. Os pentecostais precisam estar cuidadosos para não enfatizar o batismo do Espírito Santo apenas com falar em línguas. Ou seja, não é simplesmente o Espírito Santo, não pode ser ligado apenas no falar em línguas. Ou seja, o Espírito Santo tem que entrar dentro da gente uma forma de evangelização, multicoisas, multiformas, multis ações. É o Espírito Santo. Fazer isso é excluir ou restringir a obra do Espírito Santo em outros aspectos da vida de um crente. Quando o crente, a revista diz, quando o crente liga o Espírito Santo somente em falar em línguas, esse crente precisa nascer de novo. Porque ele só visa o falar em línguas estranhas e acaba se envolvendo em um fogo estranho, um fogo carnal. Mas quando o crente coloca dentro de si que o Espírito Santo vai muito mais além das línguas estranhas, esse crente está capacitado e cheio, mais cheio mesmo, da glória de Deus. Que Deus continue nos abençoando e que cada discípulo, veja a conclusão, que cada discípulo na atualidade de Cristo seja despertado para buscar o batismo com o Espírito Santo, e aqueles que já passaram pela experiência sejam estimulados a buscar
continuamente serem cheios do Espírito Santo para edificação da Igreja de Cristo. Ou seja, que eu e você venhamos todos os dias da nossa vida aprender mais desse glorioso Espírito Santo e que nós venhamos colocar em prática. Não venhamos fazer como os fariseus, simplesmente só apenas pregar, mas sim viver da palavra gloriosa ação do Espírito Santo. Que Deus continue lhe abençoando, que você venha curtir aqui, comentar, e para quem não assistiu os outros vídeos, o 1 e o 2, que vai estar aqui, eu vou colocar o link na descrição, que você venha participar e venha aprender de uma forma gloriosa nesses 3 tópicos. Comente, curte, compartilhe, que Deus continue lhe abençoando. Amém.